O que é ira? Por que a ira é perigosa? Como controlar a ira? Bloco 1 e a ira em Sêneca. A ira como uma doença. A ira como uma falta de controle. A ira como uma ação irracional. Bloco 2 Várias aplicações da filosofia de Sêneca na vida cotidiana. Identificar os gatilhos da ira. Desenvolver a paciência. Aprender a perdoar. Conclusão. Aplicações contemporâneas. Introdução. A ira é uma emoção natural que todos nós experimentamos de vez em quando. No entanto, quando a ira é excessiva ou mal gerenciada, pode levar a problemas sérios, como violência, perda de relacionamentos e danos à saúde. Bloco 1 e a ira em Sêneca. Sêneca, um filósofo estoico romano que viveu no século I depois de Cristo, acreditava que a ira é uma emoção perigosa que deve ser controlada. Ele a comparava a uma doença que pode corroer nossa mente e nosso corpo. Sêneca acreditava que a ira é causada por uma falta de controle sobre nossos pensamentos e emoções. Quando nos sentimos ameaçados ou frustrados, podemos permitir que nossas emoções nos controlem, levando a comportamentos destrutivos. Bloco 2 Várias aplicações da filosofia de Sêneca na vida cotidiana. A filosofia de Sêneca sobre a ira pode ser aplicada à vida cotidiana de diversas maneiras. Aqui estão algumas dicas. Desenvolva a paciência. A paciência é a antítese da ira. Quando você é paciente, você não age por impulso, mas pensa antes de agir. Aprenda a perdoar. O perdão é uma forma de liberar a raiva e o ressentimento que podem levar à ira. Conclusão. Controlar a ira não é fácil, mas é possível. Ao seguir as dicas de Sêneca, podemos aprender a lidar com nossas emoções de forma mais saudável e evitar os danos que a ira pode causar. Aplicações contemporâneas. Aqui estão algumas aplicações específicas da filosofia de Sêneca sobre a ira na vida cotidiana. Em uma situação de conflito, respire fundo e tente se acalmar antes de falar ou agir. Se você se sentir irritado, saia da situação e volte quando estiver se sentindo mais calmo. Se você foi ofendido, tente entender o ponto de vista da outra pessoa e perdoá-la. Ao aplicar essas dicas, podemos aprender a lidar com a ira de forma mais saudável e evitar os danos que ela pode causar. Passagens do livro de Sêneca sobre a ira. A ira é uma doença da alma, uma doença que pode ser curada. Sobre a ira, 1.1. A ira é uma reação irracional a uma situação que não é tão ruim quanto pensamos. Sobre a ira, 1.2. A ira é um desperdício de energia. Sobre a ira, 1.3. A ira pode levar a atos de violência e destruição. Sobre a ira, 1.4. A ira pode prejudicar nossos relacionamentos. Sobre a ira, 1.5. A ira pode prejudicar nossa saúde. Sobre a ira, 1.6. A ira pode nos impedir de pensar com clareza. Sobre a ira, 1.7. A ira é uma escolha. Sobre a ira, 1.8. Podemos aprender a controlar a ira. Sobre a ira, 1.9. Estas são apenas algumas das passagens do livro de Sêneca sobre a ira. A leitura completa do livro pode ser uma fonte de insights valiosos sobre essa emoção complexa. Introdução. O que é a ira? Por que a ira é prejudicial? Como controlar a ira? Passagens do livro de Sêneca. A ira é um julgamento precipitado e injusto. Sobre a ira, 1.1. A ira é um monstro que devemos manter acorrentado. Sobre a ira, 1.2. A ira é uma doença da alma. Sobre a ira,
1.3. A ira é uma arma que podemos usar contra nós mesmos. Sobre a ira, 1.4. A ira é uma fonte de erros e arrependimentos. Sobre a ira, 1.5. A ira nos torna escravos de nossos próprios desejos. Sobre a ira, 1.6. A ira nos torna incapazes de pensar com clareza. Sobre a ira, 1.7. A ira nos leva a dizer e fazer coisas que não queremos. Sobre a ira, 1.8. A ira nos destrói relacionamentos. Sobre a ira, 1.9. A ira pode nos levar a tomar decisões ruins. A ira pode nos prejudicar fisicamente. A ira pode nos prejudicar emocionalmente. A ira pode nos prejudicar socialmente.